Em nosso estudo de hoje, a lição 47 do livro Rumo Certo tem por título Nossos Entes Queridos. Um ponto importante nas relações afetivas, a nossa atitude para com os entes amados. Habitualmente, em nossa dedicação, somos tentados a escolher caminhos que supomos devam eles trilhar. Inclinação essa mais do que justa, porquanto muito instintivamente desejamos para os outros alegrias semelhantes às nossas. Urge considerar, entretanto, que Deus não dá cópias. Dos pés à cabeça e de braço a braço, cada criatura é um mundo por si, gravitando para determinadas metas evolutivas em órbitas diferentes. À face disso, cada pessoa possui necessidades originais e tem um passo marcado em ritmo diverso. A vida, como sucede à escola, é igual para todos os valores do tempo. No entanto, cada aprendiz da experiência humana, qual ocorre no educandário, estagia provisoriamente em determinado caminho de lições. Aquele companheiro terá tomado corpo na terra a fim de casar-se e construir a família. Outro, porém, ter-se-á incorporado no plano físico para a geração de obras espirituais com imperativos de serviços muito diferentes daqueles da procriação propriamente considerada. Essa irmã terá nascido no mundo para a formação de filhos destinados à sustentação da vida planetária. Aquela outra, todavia, terá vindo ao campo dos homens a fim de servir a causa generosa em regime de celibato. Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. Cada pessoa se ajusta a certa função, compreendendo assim sempre que a nossa ternura se propõe a traçar caminhos para os entes amados, saibamos consagrar-lhes em silêncio respeitoso carinho e, se quisermos auxiliá-los, oremos por eles, rogando a sabedoria divina os inspire e ilumine, de vez que só Deus sabe no íntimo de nós todos aquilo que mais convém ao burilamento e à felicidade de cada um. Quando a gente fala nos nossos estudos que os espíritos nos lembram que os maiores obstáculos nossos na etapa evolutiva que a gente se encontra se chamam egoísmo, vaidade e orgulho, é justamente no convívio em família ou no convívio com os entes familiares, aqueles que estão mais próximos, que nos amam, é que a gente vai ter a oportunidade de observar esses princípios de egoísmo, de orgulho. Por quê? A gente normalmente, por gostar muito de uma determinada coisa que faz muito bem a gente vai querer compartilhar, isso é normal. O Emmanuel até falou assim, instintivamente a gente faz isso. Mas antes da gente fazer isso, que a gente comece a pensar o seguinte: somos todos espíritos imortais. Quando a gente começa a pensar simplesmente isso, a coisa muda. Porque quando eu pegar aquele bebezinho no colo e olhar para ele e falar, carinho da mãe, é o nariz do pai, fazer a comparação apenas física de DNA, eu vou começar a pensar, não, aqui tem um espírito que ele está adormecido aqui nesse corpinho que está em desenvolvimento, mas ele já viveu muitas coisas e está trazendo todo um aprendizado e está vindo agora para dar continuidade ao seu processo de burilamento, seu processo de crescimento. Só o fato de eu pensar assim já começa a me direcionar de uma maneira diferente, porque eu vou pensar assim, agora, como diz lá no capítulo 14 do Evangelho, toda a nossa missão consiste em aproximar esse espírito máximo de Deus e deixar que ele desenvolva o livre-arbítrio dele e que ele cumpra as missões para os quais ele nasceu. Então a gente vai perceber o seguinte, são inúmeros os casos de filhos que não dão continuidade às empresas, os empreendimentos que os pais iniciaram e que depois, até de maneira ainda incompreensível para muitos, a pessoa começa a julgar, falando assim, poxa, aquela era uma empresa de sucesso, quando foram os filhos acabaram com tudo. Os filhos definitivamente não nasceram para aquilo ali. Um excelente jogador de futebol não vai ter filhos craques igual a ele. Um excelente músico não vai ter filhos com a mesma inspiração e com a mesma capacidade de emocionar e chegar no coração das pessoas que o pai teve.
Cada um vai ter focos, atividades diferentes. Então, é muito normal aquele pai que conseguiu encontrar a felicidade dele no serviço público querer exigir ou cobrar que o filho, o mais rápido possível, também faça um concurso público. Então, de repente, o filho não vai fazer, vai tomar um outro caminho e vai ser muito mais bem sucedido e muito mais feliz naquilo que está fazendo. E aí entra o segredo. A gente ouvia muito isso. Escolha uma profissão que você ama e você não vai precisar trabalhar um dia sequer. Porque quando eu escolho aquilo que eu amo, que eu faço aquilo que eu amo, a vida transcorre naturalmente, sem muita dor, sem muito problema. E eu vou falar por mim. Eu falo por mim. Mais de 95% das coisas que eu faço hoje eu amo fazer. São pouquíssimas as coisas que eu sou obrigado a fazer sem estar querendo. Eu amo fazer. E por isso a vida se torna muito mais leve quando a gente consegue atingir esse objetivo. Agora, quando tem algum fator externo que está querendo empurrar a gente, impor a gente uma coisa diferente, aí realmente incomoda. E principalmente quando está vindo daqueles entes queridos, aqueles que são mais próximos, que falam, tá vendo, você tomou esse caminho, se você tivesse tomado esse caminho que eu falei desde o início, eu falei, não, eu não tomei porque não faz parte da minha programação reencarnatória tomar esse caminho, eu não tomei porque eu não tenho afinidade com esse caminho, e a gente espera até que esse tipo de conversa daqui para frente seja mais amistoso e tenha mais respeito também, que não necessariamente a gente é obrigado a seguir os caminhos que os nossos pais desejam e que as pessoas mais próximas ficam desejando também. Então, essa lição do Emmanuel é uma lição para a gente sempre ler. E a gente vai perceber que o Emmanuel, nos livros, vai e volta, ele vem falar sobre família, vem falar sobre os entes queridos. Mas o que fica aqui, dessa lição de hoje, ele fala habitualmente, em nossa dedicação, em nosso amor, em nosso respeito, em nosso carinho, nós somos tentados a escolher caminhos que a gente supõe que eles devam trilhar. Aí ele até fala para a gente, é mais do que justo, a gente quer que a mesma alegria, tudo bem. Mas ele fala hoje de considerar que Deus não dá cópias. O corpo físico, o espírito, não existe cópia. Cada um existe o quê? Semelhança genética aqui na Terra existe. Mas a gente vai perceber que dois irmãos vindo dos mesmos pais vão ter características completamente diferentes, porque na programação reencarnatória de um pegou a carga genética que ele precisa, outro pegou a carga genética que ele precisa. Um tem uma doença que o outro não tem, um tem uma capacidade que o outro não tem. Então, peraí, né? São mundos, são universos diferentes. Um dos livros maravilhosos da doutrina espírita se chama Meu Filho, Nossos Filhos São Espíritos. Hermínio Miranda, é um super livro. Depois ele vem, igual acontece na escola, ele fala, os valores são iguais para todos, todo mundo vai ter o seu momento, vai ter o seu estágio de lições. Aí ele vem falar, tem gente na mesma família, que um construiu família, o outro vem se dedicar a obras espirituais e muitas das vezes viveu em regime de celibato. Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. O Emmanuel vai até falar assim, realmente de pessoas, eu me lembro de um que é muito querido para a gente, né, que significou muito para a gente por ter aberto tantas portas, que foi o seu Altivo Panfiro. O seu Altivo Panfiro que chamou a atenção, o seu Altivo Panfiro foi o fundador do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Tem até a editora, CELD. E o seu Altivo Panfiro, no dia do velório dele, tinha parentes que ficavam, um parente, isso tudo para o meu tio, ele não tinha noção de quem era o tio dele, porque enquanto todo mundo teve família, teve seus filhos, seus trabalhos, seu Altivo se dedicou integralmente à obra espiritual, que começou no Leon Denis, depois foi proliferando em várias casas que seguem a mesma orientação doutrinária, que segue o Leon Denis. Todos trabalhadores que começaram no centro, depois saíram e fundaram suas casas. Cada um tem a sua missão e a gente tem que procurar identificar e incentivar para que eles sejam felizes, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.